você abra a palavra do Senhor. Evangelho de Marcos. Glória a Deus. Evangelho de Marcos, capítulo de número 8. Aleluia. Marcos, capítulo de número 8. Glória a Deus. Capítulo 8 de Marcos, verso número 34. Versículo número 34, diz a palavra de Deus: E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria ao homem ganhar todo mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Dizia-lhes também: Em verdade vos digo, que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. Pai, nós te glorificamos e te exaltamos, Senhor, por esta palavra e por esta manhã, Deus, tão preciosa. Mesmo, Senhor, diante de bastante limitações, de distanciamento e de termos que tomar todos os cuidados necessários, Deus, mas o Senhor nos dá o privilégio de podermos ceiar, de podermos compartilhar do corpo e do sangue de Jesus. E que nesta manhã, meu Deus, o Senhor Deus fala conosco, fala com teus filhos, com a tua igreja, e que aquele que adentrou neste lugar, Senhor, enfermo, que ele seja curado, aqueles que entram aqui, Deus, Pai amado, desesperados, que eles sejam consolados, que eles sejam fortalecidos, enriquecidos no Senhor. Esta é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Glória a Deus. Amados, quando eu olho para a palavra de Deus, no Evangelho de Marcos, nós vemos Jesus dizendo no verso 34: E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Nós devemos prestar bem atenção neste versículo. Jesus está falando: se alguém quiser vir após ele, tome a sua cruz. Jesus não disse: toma a minha cruz. Tome a sua cruz. Jesus está nos ensinando para nós tomarmos a responsabilidade pessoal de cuidarmos e zelarmos pela nossa salvação pessoal. Cada um dará conta a Deus de si mesmo. Por isso que a palavra de Deus diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E esse texto também nos ensina a respeito de renúncia. Negue-se a si mesmo. O que é negar-se a si mesmo? É nós abrirmos mão das nossas vontades, muitas vezes até das nossas prioridades, para tomarmos a nossa cruz e seguir a Jesus. Por que Jesus não disse assim: se alguém quiser vir após mim, tome a minha cruz e siga-me?
porque nenhum ser humano suportaria a cruz. Nenhum ser vivente nesta terra suportaria o peso, a angústia da cruz. Porque quando nós estudamos a palavra de Deus, nós vamos entender no livro de Deuteronômio, no capítulo 21, no versos 22 ao 23, nós vamos entender que a cruz ela é um instrumento de maldição. Por isso diz a palavra de Deus: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E nós vamos entender que nos primeiros séculos, muitas pessoas fora da lei, bandidos das piores estilos que existia na época, pessoas extremamente perversas, pessoas que eram criminosos do mais alto grau, eles eram mortos, crucificados como um símbolo de punição ao crime. Por isso que a palavra maldita, no original, ela significa amaldiçoado, perverso, repróbio. A palavra repróbio, ela quer dizer malvado, condenado. Por isso que o Senhor, nesta manhã, está falando: tome a sua cruz, porque nós não suportaríamos a angústia de uma crucificação sem blasfemar como Jesus suportou. Às vezes, amados, por darmos uma compressão em uma pedra, uma marteladinha na unha, nós temos que colocar uma guarda inteira dos anjos dos lados para não pecar. Agora, imagina a coroa de espinhos, imagina os cravos nos pés, nas mãos, imagina os escárnios, os açoites, as perfurações que Jesus, o Senhor, sofreu em seu corpo. A Bíblia diz que ele estava tão desfigurado que nós não fazíamos causa algum dele, de tão estado de lamentação que estava a pessoa gloriosa de Jesus Cristo naquela cruz. Por isso que nesta manhã nós devemos entender. Alguns especialistas dizem que Jesus possivelmente ele foi crucificado numa cruz latina, porque existia 3 tipos de cruz: a cruz de Santo Antônio, que era em forma de um T, a de Santo André, que era em forma de um X, e a cruz latina, que ela tinha uma haste acima da que era sobreposta porque entendemos que Jesus foi crucificado numa cruz latina por causa da descrição que foi colocada acima da sua cabeça. E nós, nesta manhã, nós precisamos entender qual os benefícios que a cruz trouxe para nós. E quando eu olho para a palavra de Deus, se nós olharmos, por exemplo, na primeira carta aos Coríntios, se você puder acompanhar, primeira carta aos Coríntios, a gente tem um entendimento glorioso da palavra de Deus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1 e versículo número 18. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Por isso que eu e você servimos a um Cristo que deixou um Evangelho, que ele mostra uma cruz vazia, um túmulo vazio, mas o céu sendo povoado e o inferno sendo saqueado. Por isso que Paulo ele escreve com tanta propriedade, com tanta autoridade,
inspirado pelo Espírito de Deus, dizendo: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. E nós precisamos nos apropriarmos desse benefício da cruz. Nós precisamos, meus irmãos, tomar posse desta palavra. Nós precisamos entender que aquilo que é escândalo para o mundo é salvação para nós. Aquilo que é sinal de suplício para o mundo, para nós é sinal de libertação, de transformação de vida. Por isso que todas as vezes que você olhar para uma cruz vazia, ela tem uma mensagem de salvação para a tua vida. É uma mensagem pura, simples, mas uma mensagem de poder. Eu e você, nós servimos a um Deus que tem poder. Olha o que diz a palavra do Senhor na carta aos Efésios, Efésios capítulo de número 2, aleluia, e versículo de número 1 em diante diz a palavra de Deus, diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos a ele, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a abundante riqueza da sua graça, pela qual, pela sua benignidade, para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou, para que andássemos nela. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, eres gentios da carne, e chamados de circuncisão pelos que da carne se chama circuncisão, feito pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos ao concerto da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede da separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliou ambos com Deus em um corpo, matando com ela a inimizade. E vindo Ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por Ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não só estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, na qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também nós juntamente sois edificados para a morada de Deus, do Espírito.
Esta é a obra de redenção. Esta é a obra que foi feita na cruz. Nós éramos separados da comunidade de Israel. Éramos por natureza condenados à ira de Deus. Éramos dignos da morte na cruz. Por isso que Jesus, ele foi em nosso lugar, para nos resgatar das trevas e nos transportar para o reino do Filho do seu amor. Por isso, amados, todas as vezes que você ler esta palavra, que você lembrar do sacrifício de Jesus, lembra que você foi comprado pelo precioso sangue de Jesus. Lembra que você é uma pessoa que hoje não faz parte mais dessa geração pecaminosa, dessa geração condenada, dessa geração desordeira, sem respeito, mas você faz parte da família de Deus. Você faz parte de uma geração eleita, um sacerdócio real, uma nação escolhida para a glória de Deus. Por isso, toma essa palavra no teu coração. Cria, deixa Deus agir na tua vida, deixa o Senhor falar com você, deixa o Espírito Santo mover a tua vida de uma forma tão poderosa, que você vai ver muitas coisas acontecendo ao teu redor, mas você estará sempre firme no Senhor, sempre alinhado com Deus. E nesta manhã, nós vamos participar daqui a pouco da ceia. Mas nós temos que chegar a Deus com fé, chegarmos a Deus com responsabilidade. Tome a sua cruz. A igreja não consegue, mas toma a tua. A cruz da renúncia, a cruz do perdão, a cruz da compreensão, a cruz da mansidão, da longabilidade, da benignidade, do domínio próprio. E siga Jesus. Siga Ele. Nós vamos chegar lá em nome de Jesus. Eu ainda quero ver toda esta obra com você no livro de Colossenses, capítulo 1, e versos 13 em diante, diz a palavra de Deus. A obra de Cristo, irmãos, ela é uma obra perfeita. Por isso nós temos que nos apossar da palavra de Deus. Verso 3 diz assim: e Ele nos tirou das potestades das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, seja tronos, seja domínios, dominações, sejam principados, seja potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. A Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. É Ele a cabeça do corpo da igreja, e o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por Ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. E vós também, que no outro tempo eras estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante Ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. A obra da reconciliação.
Por isso, meus irmãos, nunca deixe nenhuma dúvida entrar no teu coração. Jamais permita que alguém remova esta fé. Jamais permita que alguma coisa remova você da graça de Deus, do caminho de Deus, da igreja do Senhor, do corpo de Cristo, do qual Ele é o cabeça. Não permita nada te tirar você do foco. Nada. Nem as ocupações, nem as tribulações, nem as doenças, nem as catástrofes, nem a escassez, nem a abundância. Nada. Nada pode nos separar do amor que há em Cristo Jesus. Nesta manhã eu te convido para você se sentir um privilegiado. Se sinta uma pessoa privilegiada. Se sinta uma pessoa abençoada. Se sinta uma pessoa, uma cidadão do céu. Mesmo diante de todas as dificuldades, de todas as coisas que nós atravessamos. Olha, nesses textos ao qual nós lemos, quantos benefícios Jesus proporcionou para cada um de nós. Amados, Ele foi para a cruz por tua causa, por minha causa. E hoje, pela graça, nós somos salvos. E isso, a Bíblia diz, não vem de nós, é dom de Deus. Isso é maravilhoso. E para nós encerrarmos, eu quero que você acompanhe na carta aos Romanos, capítulo de número 1, verso de número 16, o apóstolo Paulo falando à igreja estabelecida em Roma. Paulo está fazendo uma afirmação tão poderosa. Ele diz: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiramente do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Você crê em Jesus Cristo? Você tem fé em Jesus? Então este é o combustível para a tua sobrevivência. O justo, ele não vive de recursos humanos. Não vivemos de governos humanos. Mas a Bíblia diz que aqueles que são justificados pelo sacrifício na cruz do Senhor, ele vive de fé em fé. O Evangelho de Jesus é a nossa combustão. Esse Evangelho é poderoso, irmãos, e nós precisamos tomar posse. E o Senhor, Ele deixou duas principais ordenanças que nós temos que nos apossar e obedecê-las. O Senhor, Ele ordenou o batismo nas águas. Ele diz: quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Então nós precisamos se batizar, se você não é batizado nas águas. A outra ordenança que Ele deixou, Ele diz: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. A ceia é o momento de comunhão entre Cristo e a sua igreja. É momento de comunhão entre os irmãos. É o momento em que nós nos reunimos para celebrarmos a ressurreição de Jesus Cristo. E nesta manhã eu quero convidar você a participar da ceia. Nessa manhã, eu não sei como foi o teu dia, como foi a tua semana, como está sendo esses dias, mas se há alguma coisa que te tira da presença de Deus, coloque diante do Senhor, peça perdão, libere perdão, mas não fique sem participar do corpo e do sangue do Senhor. Participe. Viva esse Evangelho, irmãos, porque Ele é o poder de Deus.
Eu vejo tanto as pessoas almejam poder. Essa palavra, ela empodera o homem, deixa o homem, parece que mais robusto. Mas, irmãos, o poder que nós temos é do céu. É do céu. Não somos poderosos por aquilo que temos, somos poderosos por aquilo que somos em Cristo Jesus. Nessa manhã eu quero convidar você a curvar a tua cabeça, colocar a mão no teu coração, enquanto isso os diáconos já vêm se posicionando para passar a ceia para você. Eu quero orar com você. Querido Deus, eu não sei como foi a semana dos teus filhos. Eu não sei também, meu Pai, o nível de lutas ou de conflitos que eles enfrentaram nessa semana. Mas de uma coisa eu tenho certeza. O Senhor nos ensina na Tua palavra que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fadigarão. E que eu peço nesta manhã, Senhor, é que nós sejamos renovados, nós sejamos restaurados, fortalecidos, e que a nossa fé seja uma fé sólida, uma fé, meu Deus, Pai amado, que mostra verdadeiramente o poder que há no nome de Jesus. E que nesta manhã, Deus, o Senhor Deus possa estar falando com teus filhos. E através também, Senhor, dessa live, Deus, o Senhor pode alcançar aqueles que estão em casa, aqueles que não puderem estar, Deus, no templo nesta manhã. Mas que eles sejam alimentados e fortalecidos no Senhor, em nome de Jesus. Amém? Pode servir em nome de Jesus. A palavra de Deus nos ensina que na noite que Ele tomou um pão e tendo dado graça, e o partiu e deu aos seus discípulos. Semelhantemente, após a ceia, Ele tomou o cálice dizendo: este é o cálice da nova aliança do meu sangue. Fazei isto em memória de mim. O apóstolo Paulo, na instituição da ceia, ele disse: quando ceais, esperais uns pelos outros. O apóstolo Paulo também nos ensina que muitos estão fracos e doentes por não discernir o corpo do Senhor. O que é não discernir o corpo do Senhor? É quando nós não entendemos as falhas, as fraquezas, as debilitações dos nossos irmãos. E nesse dia você possa cear, você possa fazer parte do corpo e do sangue de Cristo. E que quando você comer deste pão e beber deste cálice, você está anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Se você está precisando ser renovado pela saúde, nesse momento fale com o Senhor. Se você está precisando de milagre na tua vida, no Senhor, fale com Ele em nome de Jesus. Senhor, nesse dia, nós entregamos, meu Deus, toda a adoração, todo o louvor ao Senhor. E reconhecemos, meu Deus, o poder que há no nome de Jesus, o poder que há neste evangelho, nesta palavra. Reconhecemos, Pai, que nada pode vencer o ensejo que chega do Espírito Santo. Nada pode limitar, meu Deus, senão que é Deus tocado da tua palavra, Senhor, e vive esta palavra. Pai, no nome de Jesus, nós consagramos, meu Deus, esta partícula de pão. E agora, Senhor, não é mais um pão comum, apenas industrializado, mas ele simboliza, meu Deus, o teu corpo que é dado a nós. Também consagramos este cálice, que é o cálice da nova e eterna aliança, que representa aquele sangue que foi aspergido na cruz.
agradeço, Senhor, pela redenção da minha alma, pela salvação e pelo sacrifício da cruz. Eu quero te agradecer, Pai, por fazer parte dessa família de Deus, em nome de Jesus. Comer deles todos, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quanto grupo de louvor vai adorando o Senhor com esse louvor. Eu quero que você busque o Senhor por um instante. Meu Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, por esta manhã. E por podermos, Deus, fazer parte do corpo e do sangue do Senhor. Que este ato de fé possa levar saúde aos teus filhos. Por este ato de obediência, Senhor, podemos atrair as bênçãos de Deus para o nosso corpo físico, para a nossa vida espiritual, em nossa casa, em nossa família, Senhor. Que o Senhor Deus visite a cada um dos teus filhos. Visita, meu Deus, aqueles que não puderam estar aqui. Visita, meu Deus, as famílias, as nossas crianças, os idosos. Que o Senhor Deus esteja levando saúde e graça nessa vida. E que possamos, meu Deus, estarmos aqui, adorando e glorificando o teu sangue. E que em breve, meu Deus amado Santo, toda essa situação que se estabeleceu no mundo de relação, e que a tua igreja possa se levantar a cada dia como uma igreja gloriosa e poderosa, vencendo e derrubando todas as batalhas da aceitação. E o Senhor Deus visite agora os filhos, visita, meu Deus amado, e os outros. Nós entregamos ao Senhor a honra, a glória e todo o poder, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Abençoa o Senhor, abençoa a tua igreja, derrama sobre os teus filhos a alegria, derrama sobre os teus filhos a perseverança, a esperança, a fé, em nome do Senhor.